Um exemplo de como Manet era visto em sua época vem junto nos versos de um irônico crítico, onde ele pergunta: quem grita furiosamente contra o charlatanismo? Manet. Mas quem é que divide o mundo em facções? Em Paris todos sabiam: Manet. Tudo era Manet. Mas quem é Manet? Manet, como eu já disse para vocês, ele era um ser controverso, provocativo. Mesmo ele querendo se encaixar nas escolas que já existiam, existentes na sua época, ele não conseguia, porque, para a nossa sorte, ele era visionário demais, graças a Deus. E Manet, ele queria ser o quê? Ele queria ser rico, queria ser famoso, ele queria simplesmente viver da pintura dele. Mas olha o que ele conseguiu. Pintou a condição triste da mulher sem meias palavras ou pisar em ovos. Pintou a atmosfera, mas diferente de Turner, pois o ar passa entre as figuras, entre os personagens. E mais, o pretexto mitológico por meio do qual era permitido expressar o nu sem medo de ofender o público, aqui, gente, é negado e sem hesitação. Apresenta novidades indiscutíveis do ponto de vista da execução e da técnica, diferente dos trabalhos contemporâneos de Colbert, que era, então, uma referência para Manet. Aqui a tela não é preparada com um fundo escuro, junto com a ausência dos meios tons, para descrever a passagem entre a luz e a sombra. Cria um efeito de imediatismo, dando à pintura aspecto de não acabado. Um esboço preparatório dispara o Jornal de Paris. O mesmo Colbert, que pintava a vida cotidiana, inspira Manet em diversos quadros, que viria influenciar diversos impressionistas e outrosistas no futuro, bem como quando apresenta sua Olímpia no Salão de 1865, causando ofensa segundo o público e os críticos? Claro que sim, a personagem fita a quem lhe olha. As joias e os pequenos detalhes que lhe vestem deixam-lhe ainda mais expostas. E ela olha para o público com desafio. É uma mulher real de carne e osso, um convite tentador para o pecado. Usando preto puro e cores puras, real, que se via, não que o que os outros queriam ver, e longe dos estabelecidos pela academia. Quadros, o suicídio, o galgo, o repouso de Berthe Morisot, a mulher com leque, o café da Rua Française, a garçonete de chope, pinta o cotidiano em seu aspecto mais fugaz, de forma rápida, com pinceladas resumidas e deixando excessos de tintas. Eu gostaria agora de falar sobre uma tendência que foi muito forte na vida de Manet, os espanhóis, porque antes que ele conhecesse de perto, ou seja, assim, no local, ou seja, na Espanha, ele já visitava os espanhóis no Louvre, onde ele tem contato direto com Goya, com El Greco e com Velázquez, onde ele pinta esses quadros que ainda são um ensaio para o real espanholismo,
não é? E a partir de 1866, quando ele visita o Museu do Prado e vê a grande obra de Velázquez, Pablo de Valladolid. Esse quadro inspira ele para que ele crie o Tocador de Pífanos, que é o que a gente vai fazer uma análise mais apurada agora. O fundo todo desaparece. Vocês veem o quadro do Velázquez e vem o quadro Tocador de Pífano. Primeiro, vamos ver quais eram os problemas, porque obviamente quando ele pintou, gente, de novo, ele foi reprovado. Por quê? Porque esse quadro, ele não está pintando uma figura de grande importância, de grande reverência. É um tocador de pífano, simplesmente, que em outros quadros ele apareceria jogado no meio da cena, ou sequer apareceria. Então, quais são as influências? Agora vamos ver as influências de Velázquez neste quadro. Assim como no quadro de Velázquez, o fundo desaparece. Então, se vocês olham para o quadro do Velázquez, o fundo desaparece, deixando passar o quê? O ar. Assim como no quadro do Tocador de Pífanos, em que tudo que rodeia no quadro de Velázquez é o homem vestido de preto e vivo. No Tocador de Pífanos é um menino. Porém, ainda existe uma sombra no quadro de Velázquez, já observe, que ainda define o local que ele está. Ele desenha mais a sombra que no quadro que Manet faz, onde ele só dá para localizar uma nesga de sombra saída do pé, que para quem vem a luz do lado direito, a luz bate do lado direito, para quem olha, então daí dá para localizar o chão onde ele se localiza. O que acontece no quadro Tocador de Pífanos? Vamos ver? Os críticos chegaram a dizer que a obra parecia um baralho de cartas. Ai, meu Deus! Um baralho de cartas. E na realidade a gente sabe que é uma genialidade esse quadro. Começa pelo tema que não representa, como eu já falei, algo grandioso. É um menino tocando flautim, mesmo sendo guarda imperial, e em outras situações talvez ele nem aparecesse em último plano. Ou talvez seria um detalhe do quadro, não era nada grandioso, nem um imperador, nem algo mitológico. Portanto, gente, era uma pintura de gênero, certo? Como os impressionistas vão dar muito valor nessa época. E quais as características deste quadro? E que chocam a opinião pública. Ele simplifica a forma, mas simplifica muito a forma. A paleta de cores é simples. A figura e o fundo quase se fundem, pois não há profundidade no espaço. Se sabe que o menino está no chão, pois existe uma sombra em um dos pés, como já falado, indicando uma luz que vem da direita de quem olha o quadro. Outro detalhe é como retratou a jaqueta negra, sem detalhes, e a decoração da calça parece determinar, sabe, contornar, ser um contorno pesado no desenho. As sombras pontuais parecem combinar a arte de Velázquez com uma reflexão sobre as gravuras japonesas, ou seja, o japonismo, que também influenciou Manet. Tem uma história muito interessante. Ele começa a dar aula por uma pintora chamada Eva González. Aí vocês podem ver o quadro que ele pintou sobre Eva González executando seu trabalho. E ela, em 1870, ela apresenta um quadro que se chamava Soldadinho, inspirado no Tocador de Pífano, que é esse quadro que aparece aí, porque ela admirava o Manet.
Mas ela escondeu, quando ela foi apresentar o quadro, ela escondeu o fato de que seu mestre, naquele momento, era Manet. E ela deu o nome do anterior, do mestre anterior, Joshua. E para o espanto, né, para não afetar a opinião dos juízes, que eles tinham Manet sempre um não já preparado. E o absurdo que foi é que esse quadro recebeu calorosas boas-vindas, elogios, e era baseado em Manet. O mestre dela era Manet, ou seja, era a resistência das escolas acadêmicas da época. O quadro que eu estou apresentando agora, aqui de inspiração hispânica, aqui no caso de Goya, de 1808, que é 3 de maio de 1808, é o quadro que Manet pinta mais tarde, a execução do imperador Maximiliano. Se você olhar um quadro e outro, você vai ver que o tema é muito recorrente, é igual o tema, não é? É um acontecimento, um fato histórico, e mais as pinceladas rápidas, a simplificação, as cores fortes e puras, ou seja, o espanholismo que muito, muito, muito influenciou Manet. Eu quero parar aqui agora. Eu quero pedir desculpas porque não houve a semana passada, não pude fazer os vídeos e provavelmente eu farei vídeos a cada 15 dias ou quando der eu entrego um vídeo. Mas eu vou continuar na próxima falando agora, nós vamos falar das 10 melhores obras de cada pessoa, de cada pintor importante para essa fase. E a próxima ainda vamos falar de Manet, sim, para que jamais voltemos a esquecer. Antes disso, eu quero pedir o like, um coraçãozinho no comentário que já ajuda muito, compartilhe, ajude a comunidade a crescer. O canal agradece, viva a arte! Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!